financeiros impressionantes, aumento do valor de mercado das empresas, etc. Mas como poderia essa agenda de tributação progressiva se articular com uma agenda do Estado do bem-estar? Porque o Estado do bem-estar social é sempre sobre gasto, né? Gasto público, gasto social. A gente raramente fala em tributação, né? E quando fala em tributação, a gente pensa, o Estado do bem-estar social, que é uma base bem ampla de tributos, porque aí ele pode recolher muitos recursos, né, para gastar nos direitos sociais, né? Raramente a gente traz a questão da importância desse Estado do bem-estar social ser financiado mais pelos ricos do que pelo resto da população. Bom, então, isso é um problema que a análise do Capital no século XXI, do Piketty, traz para a gente, né? É que sem taxação sobre os retornos do capital, não tem limite para o topo da distribuição, né? Por exemplo, se a gente dá educação, tem toda uma teoria que diz que se você aumenta a oferta de educação, de qualidade, etc., isso vai tender a reduzir a desigualdade, porque tem mais gente escolarizada, com qualificação alta, isso vai diminuir a diferença, né, do salário de quem tem educação elevada para quem não tem, porque você está aumentando a massa de pessoas qualificadas. Então, havia essa ideia de que a expansão da educação seria uma maneira de você controlar as desigualdades crescentes, né, na sociedade de mercado. Mas, se a desigualdade está cada vez mais assumindo essa cara de concentração no topo, isso não tem nada a ver com ter educação superior ou não. Os super ricos não são as pessoas que têm formação universitária, né? Tem até muitas pessoas que não têm formação universitária e estão lá na estratosfera dos super ricos com ganhos financeiros incríveis. Os espertalhões, não necessariamente os inteligentes, né? Não necessariamente os educados. Então, e a gente sabe que isso é ameaçador pelas razões que eu já falei antes, né? É a musculatura política que esse topo da distribuição passa a adquirir, né? E, além do que, ele vai fazendo uma dinastia, né? Porque a riqueza passa para o filho, do filho passa para o neto, do neto, então, tudo está dentro da mesma família. Famílias que estão cada vez menores, né? Então, mais concentração, gerando mais concentração. Destruindo o mito que a gente tem, que é um mito constitutivo, na minha ideia, da modernidade, a ideia que é o mito da igualdade, né? Quer dizer, todo mundo se esforçar muito, ter acesso à oportunidade, vai chegar nos mesmos lugares. Não, a gente pode se esforçar, ser bastante qualificado, fazer toda a nossa educação direitinho, não sei o quê, a gente não vai chegar lá, né? Essa oportunidade não existe para a gente. Então, isso traz um risco muito grande também politicamente, né, que eu já me referi, que é a oligarquização da democracia, a contaminação do sistema político. A gente está vendo essa novela no Brasil um pouco acontecer, né? E reproduzindo sem cessar a distopia na qual a gente já está, embora não tenha percebido. Bom, enquanto o equilíbrio social ele pode ser promovido com o desenvolvimento da economia do conhecimento, né, na visão lá do pessoal da perspectiva do investimento social, o mesmo não se pode dizer desse impulso de valorização puramente financeira do capital. Aqui é necessário outro tipo de intervenção. Não é só uma questão de creche, licença parental, educação ao longo da vida, etc. Tem que ter, vou falar um negócio meio raro de falar, né, ainda mais no debate público, uma intervenção confiscatória, né, que se justifica pelo imperativo de preservar outro impulso da humanidade. Eu estou falando essa coisa absurda, porque eu acho que tem outra coisa muito mais valiosa em risco, que é o impulso civilizatório, né? Quer dizer, se a gente deixa o topo totalmente solto, livre e emancipado, né, a gente está correndo o risco de destruir as nossas democracias, que são condição para a coesão social. Então, em nome de uma causa muito valiosa, talvez valha a pena a gente radicalizar a forma de intervenção que a gente pensa. Então, a grande questão para mim, eu realmente estou no final, me parece, nesse momento, a gente entender que os problemas sociais que desafiam o Estado social, eles são o próprio obstáculo para o avanço do Estado social. Ou seja, as desigualdades crescentes e incontroláveis, a concentração lá no topo, a infiltração do poder econômico no sistema político e a captura do interesse público pelos interesses especiais, desse grupo pequenininho no topo, esse é o maior obstáculo, né, para o desenvolvimento do Estado social. A gente precisa do Estado social para conter isso, mas isso é o maior obstáculo para o desenvolvimento do próprio Estado social. Bom, a perspectiva do investimento social apela para todos os interesses. Vamos pensar que seja possível a gente fazer uma grande cooperação entre empregados e empregadores, sociedade como um todo mundo ganha, e os que estão embaixo ganham um pouquinho mais do que estão em cima. Então, eles desenham essa forma de cooperação numa espécie de capitalismo do bem-estar. Mas o avanço no terreno da progressividade, ele não é uma agenda de cooperação, é uma agenda de conflito, né? Quer dizer, dificilmente a gente vai convencer 1% que eles têm que pagar mais impostos, né?
Existe até uma questão de moralidade que alguns bilionários falam publicamente, como, por exemplo, Warren Buffett, nos Estados Unidos, né, que ele acha que tem que pagar mais imposto, que a secretária dele paga mais imposto que ele. Né? Mas, assim, isso talvez seja uma grande exceção nesse pequeno clube, né, dos super ricos. Então, é bem possível que a gente esteja falando aqui numa agenda mais conflitiva do que a agenda que a gente costuma identificar com o Estado do Bem-Estar Social, que é uma agenda de cooperação. Lá no durante o século XX, era cooperação de capital e trabalho. A perspectiva do investimento social aprofunda essa ideia de cooperação de capital e trabalho, mas se a gente vai introduzir como desafio e agenda do Estado do Bem-Estar Social a questão da tributação progressiva, acho que acabou o namoro, né? O namoro, pelo menos, com a estratosfera dos super ricos. Ao confrontarmos essa estratégia desses grupos secessionistas, digamos, grupos que estão se separando da sociedade, são acima da lei, influenciam a lei, né, em favor das suas formas preferidas de extração de riqueza, a gente precisa reconhecer o valor do universalismo. E, por causa dele, em nome do universalismo, tentar subordinar a forma fragmentária que a política, às vezes, tem aparecido. Às vezes, a política tem se colocado, o conflito político tem se organizado em termos de identidades, né, a política identitária, né, grupos com identidades semelhantes reivindicando seus direitos coletivos. Não acho isso errado, mas eu acho isso insuficiente para responder estes problemas. Se a gente privilegia identidades coletivas, talvez a gente entre em confronto com os imperativos do universalismo. Eu acho que eu vou parar por aqui, que eu já tenho um bando de questões que talvez vão provocar perguntas de vocês, mas eu estou muito curiosa e interessada em ouvir o comentário do Reginaldo. Obrigada. Célia, agradecemos as suas contribuições. E eu assim, gostaria de pedir a vocês, se tiver alguma questão para fazer a Célia, enquanto que o Reginaldo debate, vocês podem escrever no papelzinho e que depois o pessoal vai estar pegando e vai passando à mesa para a gente ir agilizando o debate. Pode ser? Grata. Então, eu passo agora para o Reginaldo, que terá entre de 15 a 20 minutos para fazer o debate. Tá bom. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer, agradeço o convite para esse debate, para debater aqui essas questões aí bastante angustiantes, provocativas, que a professora Lessa levantou. Lessa Kertschnesk. Mas eu não sei se eu vou fazer aqui, o papel do debatedor é justamente arrumar encrenca, né? E fazer, às vezes, o papel de advogado do diabo, essa coisa. Como sempre me dei melhor com o diabo do que com o outro, então vou continuar na minha linha demoníaca. A história do welfare state, né, é uma história realmente heróica, de conflitos, de lutas, né? A professora levantou a história. Esse livro é um livro, todo mundo devia ler, é um livro interessantíssimo, né? do Cal Polanyi sobre a grande transformação, né? Que conta um embate muito importante para constituir o mundo em que nós estamos, o mundo contemporâneo, né? E conta um pouco essa história de por que essas políticas foram surgindo, né? Por que elas se firmaram, etc. Agora, de certo modo, como a professora levantou, o welfare state e as políticas públicas com ele relacionadas, a gente, na verdade, está falando de uma série de políticas públicas, né, relacionadas com essa ideia geral de Estado social, né. O welfare state, na história humana, é um pedacinho assim, né, dessa história, e mesmo da história do mundo capitalista recente, não é? É uma história de uma pequena parte do mundo, de uma pequena parte do mundo. Do mundo capitalista, nem vou falar do que era o outro mundo, o segundo mundo, mas mesmo no primeiro mundo, não é? O terceiro mundo, o welfare state, era, de certo modo, até uma certa ficção, não é? Mas no primeiro mundo mesmo, onde nasceu, floresceu, onde tem uma história heróica de conquistas, no primeiro mundo também era um espaço pequeno para as classes populares, para as classes trabalhadoras.
Teve países que passaram todo o século XX com um welfare state, se não inexistente, basicamente residual. Bom, para não falar dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na verdade, há uma farta literatura sobre o welfare state nos Estados Unidos, que chama o welfare state um welfare state dividido, um welfare state privatizado e assim por diante. Na verdade, muito dependente, não é, do vínculo de trabalho, né, de trabalhar em alguma corporação, através da qual você poderia ter um plano de saúde ou de aposentadoria privada, etc., e ser branco, fundamentalmente ser branco. Não é? Mesmo as políticas públicas do New Deal, de Roosevelt, né, basicamente eram políticas voltadas para o mundo branco, para os trabalhadores brancos. Os negros não tinham nenhum acesso, praticamente, a salário mínimo, previdência social, direito à sindicalização, etc., porque eles trabalhavam em setores que não eram abrangidos pela legislação. O trabalho doméstico, o trabalho rural e assim por diante. Então, o welfare state tinha muitas limitações. Mas é mesmo esse mesmo welfare state que está sendo barbaramente atacado nas últimas décadas, como levantou a professora. Você tem uma onda reacionária no mundo muito forte. Muito forte. Todos os partidos reformistas ligados à ideia do welfare state estão sendo muito cercados, né, por uma onda reacionária. A social-democracia teve derrotas enormes na Áustria e na Tchecoslováquia, teve uma derrota na Alemanha, na França quase foi varrido do mapa. Não é? Bom, na Espanha a social-democracia nem social-democracia é, mas aquilo que ela é também está em decadência. Não é? Então tem um cerco muito grande, né, que, aliás, mesmo nos países nórdicos, a direita avançou muito nas últimas décadas, muito. Na Dinamarca, Dinamarca nem se diga, na Suécia mesmo, durante muito tempo, um governo de direita governou a Suécia. Não é? É uma situação de cerco e de reação muito forte, o que nos faz, de certo modo, ficar pessimista com o que temos, mas, por outro lado, nos força também a puxar pela energia que podemos ter para reagir diante dessa situação. O welfare state, como aparece, inclusive, nessa narrativa do Polanyi, que realmente é muito instrutiva, o welfare state tem de certo modo, uma origem, uma motivação, que talvez a gente pudesse identificar em 3 vetores, vamos dizer assim. No andar de cima da sociedade, existem aqueles que achavam que o Estado tinha que adotar políticas sociais que moderassem a pobreza, reduzissem a desigualdade, por vários motivos éticos. Não é? Também há isso. O Keynes, por exemplo, era um liberal, não era um trabalhista, não era de esquerda. Se recusou, inclusive, a entrar no Partido Trabalhista e disse, eu sou um liberal. Não é? Mas era um reformista. Não é? Um conservador, como William Beveridge, né, era o autor do plano Beveridge do welfare state inglês. Não é? Mas isto era um pedacinho do andar de cima, né, que, digamos assim, adotava a perspectiva do welfare state por vários motivos, ou por motivos éticos, porque achava injusto, etc., ou por motivos, né, de longo prazo, quer dizer, pobreza demais, desigualdade demais, tem também instabilidade política demais. Não é? E isso nunca é bom para quem está por cima. Não é? O outro lado do welfare state é a conquista vinda do andar de baixo. Quer dizer, de certo modo, a gente pode dizer que aquilo que a gente chama de políticas sociais, de welfare state, etc., é um jeito através do qual o andar de baixo da sociedade impôs bons modos ao capital, civilizou o capital, digamos assim. É isto. Impor bons modos ao capital, mas isso é um movimento de baixo para cima. São os movimentos populares de base sindical, de base socialista, os partidos socialistas, trabalhistas, social-democratas, e de certo modo são a vanguarda, né, desse grande movimento histórico, que tem mais de um século.
não é? De conquistas e avanços. E tem essas últimas décadas de sérios retrocessos. No Brasil, os retrocessos que nós tivemos nos últimos meses equivalem a algumas décadas, né, de conquistas que nós tínhamos tido anteriormente, não é? O que passou nessa coisa que a gente chama de Congresso, que passou de reforma aí, fora essas grandes reformas, trabalhista, sindical, da Previdência, que ainda está aí como sonâmbulo, mas essas reformas são apenas um pedacinho da avalanche reacionária que está sendo baixada no país. É um negócio pavoroso. A professora Célia participa da plataforma social, por exemplo, que fez um balanço desses retrocessos, que são uma coisa monumental, o retrocesso social, né, dos últimos meses. É uma coisa monumental. Esse recuo, né, das conquistas sociais, dos avanços sociais, é uma coisa que tem um enorme impacto, não é? Um enorme impacto e tem, de certo modo, nos obriga a refletir sobre quais as condições de possibilidade de virar esse quadro. Por exemplo, essa história, essa concepção, né, de política mais avançada com relação ao Fair State, que é o investimento social, a política de investimento social, né? Isso aí, eu me lembro que um dos artigos da professora, ela pergunta, bom, uma política dessa natureza, ela é viável politicamente? Qual é a viabilidade política desse programa, não é? Essa pergunta é fundamental, porque o programa pode ser muito bom para nós, pode ser muito generoso, pode ser tecnicamente perfeito, mas qual é a coalizão política de peso para fazer com que isso se torne factível do ponto de vista político? Essa coalizão, se a memória não me trai, que ela comentou, olha, essa coalizão não nasce espontaneamente, ou é difícil que nasça espontaneamente. Tem que haver empreendedores políticos que, digamos assim, joguem, né, com essa possibilidade e avancem, né, nessa possibilidade. Ou seja, é preciso ter atores políticos importantes para fomentar coalizões sociais, para criá-las, para tornar viável a existência de programas desse tipo. E essa coalizão e a formação dessa coalizão é um tremendo problema. Não é fácil, porque com o aumento da concentração da riqueza, o que se concentra não é só a riqueza e a propriedade, não. O riquistão, o Partido dos Ricos, né, é muito mais do que 1%. Se fosse 1% era fácil. É pelo menos 15% ou 20% da sociedade que gira em torno, né, desse 1%, não é? Que é hegemonizado por esse 1% e opera como capataz desse 1%. Não é? E essa concentração da riqueza e da propriedade é concentração também do poder político. Quanto mais ricos os ricos ficam, eles não querem apenas ficar mais ricos, eles compram as políticas que os fazem mais ricos. Compram as políticas. A política é algo que se compra. Você compra até o direito das pessoas serem candidatas. A gente fala muito na história do financiamento das campanhas, né? Mas antes da campanha tem o fato do cara poder vir a ser candidato. Na verdade, os ricos compram até isso, não é? A viabilidade das candidaturas. Então, a política, a concentração que nós temos pela frente não é só da riqueza nem da renda, é também do poder político e das ideias. As ideias são fomentadas através de vários caminhos na nossa ordem social. Não é mais, digamos, a família. Talvez nem mesmo mais as igrejas, embora as igrejas tenham enorme importância, dependendo das situações. E elas são mais importantes quando elas estão vinculadas a um programa de mídia. Não é por acaso que Jesus foi à TV. É claro que não. Antigamente a TV ia à missa para filmar a missa, né? Agora a missa é a TV.
Antigamente, as casas senhoriais tinham um cantinho lá onde tinha um oráculo, um lugarzinho onde ficava uma estatuazinha de um santo qualquer e alguém ficava lá rezando e se confortando, não é? Aquele espaço nobre das casas senhoriais, hoje, nas casas das pessoas, foi substituído pela tela da TV, diante da qual todos se calam e que funciona como uma autoridade enorme, não apenas para fazer propaganda política direta, para dizer quem é o candidato que é o bom, mas para dizer quais são os comportamentos bons, os valores bons, os aceitáveis. Esse papel da formação das pessoas, da formação dos hábitos, dos sentimentos, das ideias, é uma coisa monumental. A escola, de certo modo, está competindo com um adversário muito mais forte. Uma criança americana fica muito mais horas, estou falando da americana porque isso é um defeito americano muito forte. As crianças americanas ficam muito mais horas diante da TV do que na escola. E a TV é unidirecional, não é? E unidirecional mesmo, não é? Então, bom, no Brasil também, o número de horas, né, que os brasileiros ficam diante da TV é uma coisa monstruosa. E essa força de socialização, de criação de hábitos, não deve ser subestimada. Se nós pensarmos bem, e se nós julgarmos bem o que pesa essa concentração de riqueza, de propriedade e de poder, a gente vê o tamanho do adversário que a gente tem que bater se a gente quer ter um esboço de welfare state ou de políticas sociais que a gente pode chamar de um Estado social. Não é pouco o que se tem que vencer. Não é? O fato, portanto, não é apenas que a gente tem que elaborar muito, e tem que fazer isso, boas políticas sociais, boas políticas de educação, boas reformas para a escola tem que ser boa, claro que tem que ser, as políticas sociais têm que ser, mas nós temos que saber quais são os empreendedores políticos, as forças políticas que nós precisamos organizar para tornar politicamente viável essas políticas boas que nós temos nas cabeças. Senão, nós podemos até ter boas ideias, mas elas serão apenas ideias. Né? E as ideias, quando elas tomam conta de massas humanas, elas se tornam força política. Aí sim, elas se tornam realidade. Não é? Todo mundo um dia já ouviu essa história, eu brincava com um amigo meu que me mandava correio dos eletrônicos dizendo, como é que é aquela frase do Raul Seixas, o sonho que você sonha sozinho é sonho, o sonho que você sonha junto é realidade? Não, pode ser alucinação coletiva também. Sim. E nós vivemos frequentemente em ambientes de alucinação coletiva, sonhando coletivamente com aquilo que nos ensina a vida cotidiana, a vida movida a TV e pastor, não é? TV e pastor, e atualmente os dois juntos, né? Atualmente, aliás, Judas nem precisaria beijar Cristo, podia mandar um selfie, né? Pela TV, né, ou pelo Facebook, não é? E era suficiente para a Polícia Federal e o japonês da Polícia Federal ir pegar Jesus Cristo. Essa situação em que nós estamos, eu estou fazendo uma provocação para dizer o seguinte, não é suficiente, é extremamente importante que a gente faça uma reflexão sobre que tipo de política social a gente tem, quais são as políticas de saúde, de educação, as políticas de moradia, as políticas de assistência social que nós vamos ter, as mais eficientes, as que provocam menos discriminação, menos desigualdade e assim por diante. Isso é decisivo, porque se a gente não tiver isso, nem boa luta a gente vai fazer, nem bom combate a gente vai fazer, mas a gente precisa saber o que nós precisamos mobilizar ou como transformar essas ideias em ideias mobilizadoras, em ideias que se transformem em força. Isto é um desafio ainda mais forte, quer dizer, os educadores de hoje não podem apenas ter boas ideias para a educação, eles têm que imaginar como é que as suas boas ideias
precisam ganhar força para se transformarem em políticas, né? A gente tem que fazer política, enfim, é isto, não é? Um pouco disso aí, de certo modo, a gente vê nos movimentos que os professores fazem para lutar contra a degradação da educação no nosso país. É uma coisa, no nosso estado, o estado de São Paulo, é uma tragédia educativa. É uma tragédia educativa. Nós tínhamos um colega nosso, um reitor de universidade, que foi secretário de Educação, cuja especialidade era comer merenda das crianças, né? O antigo secretário de Educação. Destruiu praticamente a educação de São Paulo. Um desastre, né? Ora, os professores de São Paulo vêm há décadas sendo assediados, atacados por essa corja, e vêm sendo destruídos nas suas organizações. Se a gente, na universidade, não se voltar para isso, as nossas ideias sobre educação não vão valer grande coisa. Se a gente não se voltar para a revolta, para esse fiozinho de revolta que apareceu entre os estudantes que não aceitavam essa desgraçada reestruturação das escolas, etc., que nos tentou vender o governo do Estado do ano passado, se nós não nos atinarmos com essas sementes, né, de rebeldia, as nossas reflexões sobre belas políticas não vão fazer nada. Não é? Elas podem ser boas, podem ser bonitas, e são essenciais, mas elas têm que ser encarnadas, têm que ser envolvidas com a luta política. Para terminar, eu diria o seguinte: eu falei que a concentração capitalista não concentra apenas riqueza e poder, concentra riqueza, renda e poder. E concentra as ideias, a formação das ideias, da sensibilidade e dos sentimentos. Tem um escritor espanhol que usa uma frase que eu costumo citar, que eu acho muito interessante que a gente pense sobre ela. Ele diz o seguinte, é uma frase sobre os ricos, né? Ele diz, olha, os ricos são as pessoas que têm cachorro de raça, né? É uma metáfora que ele utiliza. As pessoas que têm cachorro de raça, com o tempo, acabam ficando com o cérebro do seu cachorro. O que é um cachorro de raça? Ele vive num ambiente em que ele ouve certo tipo de falar, de jeito de falar, de tom de voz e assim por diante. Certo tipo de cheiro, e o cheiro é importante para os cães. Também certo tipo de roupa, hábitos, gestos e assim por diante. Quando esse cachorro de raça passa perto de um pobre, negro e mal cheiroso, ele vê o que ali, ou ele sente o que ali. Aquilo não é gente. Aquilo é outra coisa. Ele é pobre, ele é mal vestido, ele fala de um jeito estranho, ele cheira mal, ele tem uma cor que não é a cor com a qual eu estou acostumado. E ele começa a rosnar os dentes. Pois isto que acontece com os cães, acontece com os donos dos cães e com os filhos dos cães, esses que muitas vezes nós educamos. Por exemplo, na nossa universidade, recentemente nós vimos como os nossos médicos, os meninos que a gente participaram de movimentos rosnando contra pobres. Lembram dessa história dos médicos, dos mais médicos e assim por diante? Nossos estudantes de medicina, das escolas públicas de medicina, são aqueles donos de cachorro de raça que ficaram com o cérebro do cachorro. E são gente que a gente educou, ou que a gente está educando. A gente precisa prestar um pouco de atenção, né, no tipo de gente que a gente está educando na nossa universidade, que é uma universidade muito elitizada, muito restrita, onde entra a nata da nossa sociedade. Não muito mais do que isso. Não muito mais do que isso, um pouquinho mais do que a nata, né? Então,
Então, nós temos que pensar sobre todas essas coisas. Eu acho que joguei uma série de provocações, mas a principal é o que eu acho o seguinte: a gente tem que pensar em como é que a gente faz política para fazer com que as nossas ideias sejam mais do que ideias. Não é? Vou parar por aí, porque certamente vocês têm perguntas para a professora que são mais importantes do que o meu comentário. Obrigado. A Nora me faz uma sugestão muito pertinente. Enquanto eu faço a seleção aqui das questões, a Célia pode debater, contra-argumentar, complementar o Reginaldo. Obrigada. Pois é, de jeito nenhum. Bom, o Reginaldo disse que ia dar uma de advogado-diabo, mas eu acho que eu perdi alguma coisa na argumentação dele que eu não interpretei dessa maneira. Não achei que as questões que ele levantou se contrapunham à minha exposição. Muito pelo contrário. Eu acho que a fala dele, pelo menos a parte final da fala dele, né, a valorização da dimensão política, que é algo, inclusive, que eu fiz menção no início da minha apresentação, a importância das forças políticas levando adiante as ideias, a fala dele sobre, então, o grande desafio que a gente pensar como organizar essas forças políticas que vão defender o Estado Social, ela certamente é precedida pela clareza que a gente tem que ter sobre as ideias, né? Eu só não sou tão otimista quanto ele em relação à clareza que a gente tem sobre as ideias, por isso que eu gasto bastante tempo, né, da minha produção acadêmica tentando falar sobre política social, entender a política social na história, nos diferentes países, os diferentes regimes que se criaram, quais são os horizontes de boa sociedade que os homens pensaram nos diferentes países, tá? E, assim, na minha experiência profissional, estudando isso, né, já são quase 20 anos, tem um livro publicado sobre isso, sobre o estado do bem-estar no mundo, né? O que eu observei é que não há um consenso, não há uma convergência, não há só uma visão de boa sociedade. Então, eu acho que o debate das ideias, ele também é um debate importante, a gente saber, ou ter clareza, se nós todos estamos pensando da mesma maneira, né? Eu não tenho certeza sobre isso. Por isso que eu gasto um pouco de tempo aqui, né, tentando mostrar as perspectivas, os diferentes ideários, né, de estado do bem-estar social. Na verdade, eu fiz um percurso totalmente idiosincrático, né, na minha interpretação sobre como o estado do bem-estar social se desenvolveu ao longo do século XX, as diferentes visões de boa sociedade que apareceram, e como me parece a mais interessante, né, contemporaneamente, em responder aos novos problemas que a gente tem, é essa perspectiva do investimento social, que, infelizmente, está confinada a poucos países no norte da Europa. O fato de estar confinado lá não quer dizer que fatalmente estará confinado lá, né? Eu acho que a gente pode olhar isso como um horizonte normativo. Para onde é que a gente está querendo se dirigir? Vocês todos conheciam essa perspectiva do investimento social, sabia que existia esse conjunto de políticas sociais com essa intenção, né, de criar essas transformações sociais junto com a questão da produtividade. Eu acho que isso é uma agenda pouco conhecida no Brasil e vale a pena a gente gastar um pouquinho de tempo de ver qual é o potencial que isso tem de trazer transformações realmente relevantes, né, ao capitalismo na sua, digamos, tendência corrosiva da coesão social. Qual é o potencial dessa proposta? Essa proposta parece boa, parece robusta diante dos desafios que o capitalismo contemporâneo está colocando, ou a gente pode, isso foi a questão que eu me coloquei, né? Ou a gente pode achar que talvez não seja, algumas questões tenham escapado à atenção dessa proposta, como eu sugeri o tema da tributação progressiva como sendo uma dessas questões, dada essa nova natureza, né, das desigualdades econômicas, ou pelo menos a natureza que agora aparece documentada, né? Antes a gente não tinha a documentação dessa tendência da concentração no topo da distribuição. E talvez aquelas políticas incríveis do investimento social que reduzem desigualdade nesses países, elas não sejam suficientes para isso. Ou seja, olhando o melhor que tem à disposição no cardápio de ideias no mundo, né, a gente ainda pode levantar questões para esse cardápio, dizer, bom, considerando especificamente o caso brasileiro, de países da América Latina,
onde essa desigualdade no topo é especialmente escandalosa, né? Talvez a questão só de avançar nos serviços sociais públicos universais não seja suficiente, né? Mesmo que a gente esteja ainda muito atrás, a gente não chegou a fazer isso, a gente não viu o efeito disso na redução da desigualdade que o Brasil teve recentemente, né? Eu não sei se todos vocês têm clareza sobre isso, mas esse momento recente que a gente passou de redistribuição no Brasil, ele foi um momento que se deu sob a égide da política de valorização do salário mínimo, tá? Então, foi essa política de valorização a principal responsável pela redução da desigualdade de rendimentos no Brasil, de rendimentos domiciliários. Ela atuou via aposentadorias, previdência e via mercado de trabalho. Ou seja, o pessoal que recebia a previdência no valor de salário mínimo, que é 60% das aposentadorias do sistema público, esse pessoal viu o piso o seu ganho valorizado muito mais do que o salário médio na economia. Tá? Então, isso explica muito a redução da desigualdade no Brasil. Da mesma forma, no mercado de trabalho. O piso do mercado de trabalho passou a ser, cada vez mais, o próprio salário mínimo. E um salário mínimo que estava valorizando, estava aumentando em termos reais. Então, esse experimento que a gente teve de redução da desigualdade no Brasil ficou muito aquém dessa ideia do investimento social. A gente só usou a política de redistribuição de renda. Isso não é pouco, tá? Mas é bom a gente saber que é limitado. Né? A aposta que a gente ainda não fez é a aposta de que, se a gente tivesse universalizado os serviços sociais, educação de qualidade, saúde de qualidade, e entrado na agenda dessas políticas de investimento social, né? Educação infantil, cuidado para idosos, políticas de mercado de trabalho ativo, se a gente tivesse feito tudo isso, a redução da desigualdade seria muito provavelmente maior. E essas são políticas muito mais estruturais, elas mudam muito mais a estrutura social do que as políticas de redistribuição de renda, embora essas últimas sejam mais sentidas. Rapidamente, a gente sente o impacto delas. Então, assim, eu considero a fala do Reginaldo mais complementar. Dado que a gente tem esse cardápio aqui à disposição, como é que a gente pode fazer? A gente está falando a gente aqui, né? O pessoal que está, o que, sei lá, o pessoal antigamente chamava de vanguarda, né? Dado que a gente está pensando isso, chegamos a esse consenso, quais são os atores potenciais, né, que poderiam levar adiante essas políticas? Eu acho que tem uma questão de empreendedores políticos, sim, mas tem uma questão de empreendedores intelectuais antes. Tá? Eu acho que é muito importante ter clareza de qual é a direção para a qual a gente deve avançar. Estabelecido isso, sim, a gente pensar em quais seriam as forças políticas que poderiam agregar, né, movimento na direção da implementação dessas políticas mais transformadoras. É óbvio que eu não tenho resposta para isso, mas assim, a gente pensa sobre isso, olha para a experiência internacional e consegue identificar alguns grupos na população que se beneficiariam diretamente dessas políticas. Tá? Isso eu acho que é um bom início de conversa. Quem são os grupos que se beneficiariam diretamente, por exemplo, das políticas amigáveis para as mulheres? Inicialmente, a gente pode pensar as mulheres, mas também os idosos. Né? Pode haver algum tipo de solidariedade entre idosos e mulheres. Há vários trabalhos mostrando que isso acontece em vários países. Né? Então, há todo um caminho que a gente tem que olhar para pensar nessas coalizões sociais que poderão se converter em coalizões políticas, que poderão, em algum momento, trazer, se a gente estiver vivo até lá, né, essas políticas sociais realmente transformadoras. Mas, antes de pensar as ideias, eu não consigo pensar nada disso. Também, eu queria fazer, talvez, uma pequena discordância. O Reginaldo diminuiu um pouco a importância do estado do bem-estar, que é uma pequena parte da história. Quer dizer, a gente olha para um copo, aquela história do copo meio vazio, copo meio cheio. Né? Então, assim, se você pensar que desde 1883, eu acho, as primeiras políticas sociais que apareceram na Alemanha, né? E desde que elas apareceram, elas estiveram sob um ataque absurdo, desenfreado das forças antipolíticas sociais. Né? Então, desde aquele momento até hoje, a gente teve um aumento do gasto social no mundo inteiro, quer dizer, o mundo inteiro aqui, basicamente o mundo desenvolvido. As estatísticas que a gente tem dos anos 70, 80 para cá, são as estatísticas dos países que estão na OECD, ou seja, os países da Europa, do Norte, da América do Norte, alguns países da América Latina, vários países da Ásia, né? E que a gente observa é que o gasto social está aumentando no mundo todo. Para vocês terem uma ideia, a média do gasto social como percentual do PIB
a gente pegar todos esses países, supera 20% do PIB sem incluir a educação. Tá? Os dados do OECD, eles excluem a educação. Então, um país, por exemplo, como a Dinamarca, que vai aparecer lá no gasto social com 23%, 24% do PIB, o gasto social da OECD, se você soma os 7% do PIB que eles gastam em educação, eles gastam 1/3 do PIB deles com questões sociais, com serviços sociais, com políticas de transferência de renda. Isso não é pouco, né? É 1/3 da renda nacional que está sendo redistribuída, né, uma forma de socialização, digamos assim, dos meios de produção, que não é exatamente a fábrica, a máquina, o equipamento, é a socialização da riqueza. Né? E isso é um fenômeno que está acontecendo em vários países do mundo, inclusive os Estados Unidos, apesar de você ter falado aqui que não, a gente pode falar welfare state americano, acho que isso é uma coisa controversa, porque o gasto social americano é algo próximo a 20% do PIB, né? O problema é como esse gasto social é feito, né? Existe um gasto social oculto nos Estados Unidos. Se você soma os gastos tributários, que são todas as isenções, né, deduções de impostos que as pessoas e empresas têm, né, esse gasto ele fica quase igual ao gasto da Suécia. O problema desse gasto é que ele não é um gasto muito redistributivo. Né? Uma parte dele acaba indo justamente para aqueles que têm renda mais elevada. Quem se beneficia de deduções de imposto de renda é quem tem renda para pagar imposto. Né? Então, você tem uma parte do gasto social americano que vai para lá. Qual é a vantagem da gente continuar chamando isso de welfare state? É que a gente pode tipificar os vários tipos de welfare state que existem no mundo. Tem alguns que fazem isso, tem outros que fazem uma coisa diferente. Né? Quer dizer, embora, na média, se você olha o gasto social líquido, o gasto americano se pareça com o gasto sueco, o que o gasto sueco faz é muito mais redistributivo do que o gasto americano faz. Se eu não boto os Estados Unidos na lista do welfare state, eu perco a visibilidade disso. Tem um monte de recursos públicos que está sendo desviado regressivamente, justamente para aqueles setores que menos precisam dessa redistribuição. Então, é por isso que eu acho importante a gente manter essa categoria, mesmo que dentro desse conjunto tenha uma grande diversidade. Finalmente, pequena parte do mundo, de novo, copo meio cheio, copo meio vazio. Né? Na lista do OECD, você tem lá 60 países. É uma pequena parte do mundo? Tenho dúvidas. Países asiáticos que tinham 2%, 3%, 4% de gasto social já estão em 10%. A China está aumentando o gasto social. A gente tem que olhar para isso. O que eles estão fazendo? Que espécie de gasto social é esse? Dizem que a China quis copiar o Brasil, né? Que a China resolveu adotar o modelo dos governos do PT, né? Que é aumentar a poupança pública, aumentar o gasto social, investir na seguridade social, justamente no momento em que a gente está começando a desmontar todas essas coisas. Então, são coisas interessantes da gente olhar. Eu acho que o welfare state veio para ficar. Né? Mas é pouco a gente dizer isso, é bom a gente olhar a diversidade, a redistributividade de diferentes tipos de welfare state e quais são os desafios que estão colocados para ele. Tá? Isso já é um bando de problemas para a gente resolver, aos quais se acrescentam, obviamente, as questões políticas levantadas muito apropriadamente pelo Reginaldo. Acho que tudo bem. Quer falar alguma coisa? Gente, ferramos então aqui agora esse bloco de questões e com a última questão que está chegando e para o professor Reginaldo e para ambos. Então, eu vou trabalhar assim as questões específicas para a Célia, as questões para o Reginaldo e para ambos, que são as em maiores quantidades. Né? Então, vamos lá para a Célia. Professora, parabéns pela abordagem, do João Rocha. Considerando que a existência de classes sociais é necessária ao capitalismo e que o Estado é gerido por oligarquias do capital, como romper com o ciclo vicioso que mantém esse status quo? Estamos falando de contar com a solidariedade da classe dominante? Tá? De novo, é o João, continuando, obrigado pela abordagem. A senhora acredita que o estado de bem-estar social chegou a acontecer no Brasil? Considerando que não, quais são as nossas perspectivas nessa nova agenda? Obrigada, João. Célia, obrigada. Você acha que faz sentido pensar nas alterações nas formas de gerir os direitos sociais, em grande medida,
planejados por entidades e fundações privadas com uma mudança na forma histórica do Estado? Um Estado que também se funde simbioticamente com grandes conglomerados empresariais e muda suas possibilidades de se constituir como Estado de bem-estar social? Professora, como fica o gasto social com os imigrantes, que é o que tem favorecido o crescimento dos partidos de direita na Europa? Não, mais um. Último. Como pensar no Brasil o sistema educacional pós-crise do capital dos anos 1970? Quais foram as principais mudanças e avanços? E, Célia, por último, aí você se organiza na fala. Uma das formas de enfrentamento das desigualdades pelas políticas sociais dos últimos governos federais optaram por ações e programas de focalização, Bolsa Família, BPC e tal, que não provocaram mobilidade de fato desses grupos. Essa é uma das formas fragmentárias insuficientes que você expôs? Ok, para a Célia. Eu vou falar agora também, depois... melhor... senão demora para você se perder. Depois eu faço... Eu vou combinar o seguinte, pessoal que fez perguntas, eu não sou muito boa de responder assim tudo, né, na hora. Então, se vocês quiserem me mandar as perguntas por e-mail, tá, quiser discutir algum ponto que não ficou claro na minha fala agora, fica à vontade para mandar. Célia Kersten, só metade do meu nome, KERSTEN, @gmail.com. Bom, então, vamos lá, o que eu consigo reagir agora. Tá? Solidariedade da classe dominante. Bom, em princípio, parece uma coisa meio doida de pensar, né? Por que a classe dominante se solidarizaria com um esquema como o Estado do bem-estar social? Bom, há várias razões para isso. Na classe dominante, por exemplo, há algumas pessoas que têm uma moralidade pública, né? Que pensam, por exemplo, que certo tipo de distribuição de renda é injusta. Há pessoas assim no mundo, eu conheço algumas, isso provavelmente não caracteriza o comportamento da classe dominante como um todo, mas uma parte, né, certamente é movida por razões éticas. Né? Outra parte, a gente poderia pensar que tem interesse mesmo nas políticas de Estado do bem-estar social. Né? Existe toda uma literatura mostrando como o fato do Estado do bem-estar social socializar custos que seriam, de outro modo, privatizados, ou seja, custos que seriam corridos pelos próprios empregadores, né, é uma coisa que favorece o apoio desses empregadores ao Estado do bem-estar. Né? Por exemplo, a educação pública, programas de treinamento público, uma aposentadoria privada, planos de saúde público, tudo isso evita que os empresários tenham que oferecer esses serviços, tirando dinheiro do próprio bolso. Né? Há também casos interessantes, assim, mais... anedóticos, né? Não no sentido de engraçados, mas de histórias correntes, né? Dizendo, por exemplo, da importância da educação pública como percebida pelos empresários como importante para disciplinar trabalhadores, né? Para que eles possam trabalhar dentro das fábricas. Há razões ruins, inclusive, para se apoiar o Estado do bem-estar social, e, inclusive, apoiar o gasto em saúde pública, porque diminui os riscos, né, de enfermidades que pode atingir os próprios ricos. Né? Então, você pode pensar em programas de saúde pública de erradicação da dengue ou da zika, ou coisas assim, como coisas que são diretas